Olá, quarta-feira, dia 26 de março, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias aqui do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Delona. Boa tarde a você que nos acompanha pela TV AL. Lembrando que você pode assistir ao Conecta pelo sinal aberto da nossa televisão, disponível na Grande Florianópolis e também em Blumenau, ou ainda a opção pelo canal no YouTube. Isso, e lembrando também que o programa Conecta é também transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição desta quarta-feira aqui do programa Conecta, falando da aprovação do projeto que reajusta o salário mínimo regional aqui de Santa Catarina. Esse projeto está tramitando aqui na casa e já foi aprovado nas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e também de Trabalho, Administração e Serviço Público, ou seja, só falta a votação em plenário e o reajuste nesse ano deve ser de 7,25%. Retroativo ao início do ano, Marcelo. Isso, Delana, um projeto que chegou na terça-feira aqui na Assembleia, começou a tramitar já na terça-feira, já foi aprovado por todas as comissões. E por que essa celeridade? Primeiro, que esse já é um reajuste acertado entre trabalhadores e patrões, entre federações que representam os empresários, empregadores e sindicatos que representam os trabalhadores. Com isso, o Estado apenas homologa esse pacto, essa decisão entre patrão e trabalhador. O Estado encaminha o projeto de lei e a Assembleia o aprova, como já vem acontecendo já há vários anos. E esse ano não é diferente. O projeto deve ser votado ainda na sessão ordinária desta quarta, logo mais à tarde, encaminhado para o governador e aí tem a sanção com a expectativa de Luana que esse valor já possa valer já a partir do salário que vai ser pago até o 5º dia útil do mês de abril. Isso, e retroativo então a janeiro deste ano. Retroativo a janeiro. A gente acompanhou essa votação nas comissões e conversamos com o deputado Pepe Colasso, do PP, Partido Progressista, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele falou um pouquinho mais sobre a tramitação desse projeto do reajuste do salário mínimo regional aqui de Santa Catarina. Acompanhe. A gente tem toda a celeridade, né, que é um projeto que reajusta o piso salarial aqui para os trabalhadores do estado de Santa Catarina. Geralmente isso é feito um acordo entre as classes, tanto dos empregados e tanto dos empregadores, e não foi diferente nesse ano. Então, como já houve esse consenso de diálogo entre eles, a gente apenas ratificou aqui na Assembleia o que a gente já tem feito em todos os anos que passaram. A nossa celeridade, que meio que ultrapassou um pouco nessa semana, foi para que todas as questões de folhas salariais pudessem ser preparados, para que eles já recebam já nesse mês. Por isso que a gente tem toda a velocidade para isso, conseguimos, está feito aqui na Assembleia e agora está tudo pronto já para que os trabalhadores de Santa Catarina possam já, a partir desse mês, já ter todo esse reajuste. O bom, importante também, que foi dado retroativo desde o mês de janeiro, então isso garante também todas as questões para os trabalhadores. Projeto então que deve ser votado em plenário aqui na tarde de hoje, seguir então para a sanção do governador. E na tarde de ontem também tivemos alguns projetos aprovados aqui no plenário, projetos que agora seguem para a sanção do governador para a transformação em lei aqui em Santa Catarina. E um desses projetos aprovados de autoria do próprio governo do estado muda a maneira como é feita as transferências especiais voluntárias, que é aquele repasse de recursos do governo do estado para os municípios aqui de Santa Catarina. É uma forma que foi criada no ano passado, aprovada aqui pela Assembleia, com a participação da Assembleia, que simplifica o repasse de recursos do governo do estado, do cofre do estado, para os municípios, as prefeituras realizarem pequenas obras, alguns serviços. Essa alteração na redação dessa lei vai proporcionar que os valores dos convênios sejam maiores, ou seja, que os municípios sejam beneficiados com mais recursos. Porque da forma como está hoje na redação da lei, o valor do convênio máximo que pode ser abrangido pela TEV é de 5 milhões. Aí, acima disso, tem que se utilizar um outro recurso que é mais burocrático, mais demorado. Com a alteração aprovada ontem, esses 5 milhões são relativos apenas à parte do estado. A contrapartida do município não entra nessa conta e, com isso, o valor maior do convênio deve ser maior, possibilitando obras maiores e também a realização daquelas que já estão previstas. Isso, inclusive, né, Marcelo, esse projeto apresentado pelo governo do estado partiu até de uma sugestão das prefeituras aqui de Santa Catarina. A gente conversou com o deputado Ivan Nates, do PL, né, que é o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa. Ele falou um pouquinho mais sobre a aprovação desse projeto do governo do estado. Acompanhe. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos o limite
de repasses de transferência direta a 5 milhões de reais. E esse limite era somado entre o que o governo repassava, o governo do Estado, e o governo municipal. A soma dos dois não podia ser superior a 5 milhões de reais. Com essa nova regra, o limite de repasses pelo Estado de Santa Catarina é de 5 milhões e não há limite para os municípios. Ou seja, os municípios podem fazer obra de 15 milhões de reais com os 5 milhões que recebe do governo do Estado. E também durante a tarde de ontem, aqui no plenário, os deputados aprovaram uma resolução que garante a continuidade do programa Alesc Itinerante, programa que começou no ano passado e que levou toda a estrutura aqui do parlamento, inclusive com as sessões ordinárias e também as sessões das comissões, para 5 regiões aqui de Santa Catarina, garantindo então a continuidade também para esse ano. Isso, as bancadas regionais agora vão se reunir e vão definir as datas e os locais onde serão realizadas as próximas edições do Alesc Itinerante. Lembrando que esse programa foi lançado no ano passado, em comemoração aos 190 anos do Parlamento Catarinense. Foram 5 edições em 5 diferentes regiões ao longo de 2024. E, em virtude dos bons resultados obtidos com o Alesc Itinerante, a atual presidente da Assembleia, que começou seus trabalhos no começo deste ano, pelo presidente Júlio Garcia, decidiu pela continuidade do programa. E, com isso, nós temos agora esse projeto, que é uma resolução, deve ser transformado em uma resolução, garantindo a realização não só neste ano, mas no ano que vem. Claro que quando surgirem as definições das datas, dos locais, a gente vai estar divulgando aqui no Conecta. Com certeza, a gente vai divulgar daí todo o cronograma e depois fazemos toda a cobertura também desses eventos. E a Assembleia Legislativa realizou na noite de ontem uma audiência pública sobre a educação de jovens e adultos, a audiência pública realizada pela Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, que contou com a participação de várias autoridades. Marcelo, atualmente aqui em Santa Catarina, 165 mil pessoas ainda não sabem ler nem escrever. E nós temos 1,5 milhão de pessoas que não têm o ensino fundamental, ou não começaram, sabem até escrever e ler, mas não começaram a frequentar as aulas ou não concluíram. É um número expressivo, Santa Catarina tem aí 8 milhões de habitantes arredondando, é um número expressivo. Essa audiência pública que foi proposta pela deputada Luciane Carminati, que é presidente da Comissão de Educação, procurou saber como que o Estado e os municípios estão se preparando para um pacto nacional que foi anunciado no ano passado pelo governo federal em prol da alfabetização de jovens e adultos. E foram apresentados alguns dados e, de concreto dessa audiência, foram retiradas algumas conclusões, alguns encaminhamentos. Um deles, por exemplo, a possibilidade da criação de um fórum permanente de acompanhamento, um grupo de acompanhamento de como está a situação da implantação deste pacto nos municípios com o apoio do Estado e também um fórum de discussão para que os estudantes que são atendidos pelo EJA ou pela EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, sejam ouvidos também nessa discussão. Afinal, é algo que o Brasil pretende perseguir nos próximos anos, acabar com a analfabetização. Isso, a gente acompanhou essa audiência pública realizada aqui na sede da Assembleia Legislativa. Conversamos com a Rita Gonçalves, que é a presidente do Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos aqui em Santa Catarina, também com a deputada Luciane Carminati, que é a presidente da Comissão de Educação, e com a Adélia Domingues, que é uma das alunas, uma senhora de quase 90 anos de idade, que começou a estudar recentemente, 15 anos, e ela falou um pouquinho dessa experiência de finalmente ser alfabetizada nessa fase da vida. Acompanhe. A legislação obriga os municípios a ofertarem o ensino fundamental e a legislação não define a idade. Educação básica, ensino fundamental é responsabilidade dos municípios. Ainda assim, tem cerca de 80 municípios no estado que não ofertam EJA, né? A legislação garante, obriga que o poder público faça a chamada pública das crianças e dos adultos para virem para a escola exercer o seu direito à educação. Isso não acontece. Esses jovens e adultos analfabetos estão em lugares muitas vezes distantes de uma escola, não acreditam mais que têm condições de retomar o processo de escolarização e, ao mesmo tempo, o governo federal lançou um programa de mobilização para que tanto os jovens como também os adultos sejam trazidos para o direito à educação. E nós partimos do entendimento de que o direito à educação ele é universal e ele não depende de faixa de idade. Imagine que você tem um jovem, um adulto que não consegue escrever o seu nome, que não consegue pegar um ônibus, que não consegue ler um trecho da Bíblia, muitas mulheres dizem isso.
É inadmissível, num estado tão rico como o nosso, ainda nós temos 165 mil jovens e adultos analfabetos. Eu comecei a estudar mesmo nem sei bem a data, mas faz uns 15 anos que eu estou lá. E para mim foi muito bom. Eu aprendi um monte de coisa, aprendi a escrever, aprendi a ler, aprendi a saber das coisas melhor. Até que já sabia, né? Mas a gente sempre aprende mais. A cobertura completa sobre essa audiência pública realizada aqui pela Assembleia Legislativa já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Também teve cobertura aqui das redes sociais aqui do Parlamento. E é sobre as redes sociais que a gente conversa agora com o nosso colega Tiago da Luz. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é compadre Pedro Baldiceira, do PT. Ele destaca a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do projeto de lei de sua autoria que garante a isenção do IPVA para pessoas com deficiência auditiva em Santa Catarina. Segundo o deputado, essa medida busca corrigir uma desigualdade que outras deficiências já têm esse direito. E agora o projeto segue para outras comissões, como a de Finanças e Tributação, e dos direitos da pessoa com deficiência antes de ir à votação em plenário. Se você quiser saber mais sobre esse projeto e também a atuação do deputado Padre Pedro, basta acessar o Instagram, @padre.pedrobaldiceira. Já o destaque das redes é sobre a possibilidade de incluir a educação moral e cívica no currículo escolar da educação básica das redes pública e privada em Santa Catarina. O projeto de lei em análise é do deputado Pepe Colasso, do PP, e prevê que os conteúdos abordem a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com valorização da soberania do país e com seus símbolos nacionais como a bandeira e o hino. E para isso haveria então uma capacitação dos professores para o ensino desses conteúdos de forma prática, inclusiva e reflexiva. E nós aqui das redes sociais da Alesc queremos saber a sua opinião, se você é a favor, se você é contra. Então, para isso, basta acessar o Instagram, @AssembleiaSC. Por hoje era isso, eu volto contigo, Delu. E Tiago, muito obrigada, trazendo aí os destaques das redes e também falando sobre essa possibilidade da população opinar diretamente nos assuntos que são discutidos e votados aqui no Parlamento de Santa Catarina. E a gente também teve ontem reunião da Comissão de Turismo aqui da Assembleia Legislativa, reunião que contou com a participação da secretária estadual de Turismo. Ela veio fazer um panorama geral da situação aqui no estado, falando inclusive do aumento de turistas estrangeiros aqui no estado, e falou também sobre a retomada do Conselho Estadual de Turismo, que por enquanto não está funcionando, né, Marcelo? Existe a previsão legal para a existência de um conselho, mas ele na prática não atua, não funciona. E aí a secretária afirmou que vai encaminhar aqui para a Assembleia, o governo vai encaminhar aqui para a Assembleia, um projeto de lei de autoria do Executivo que trata a respeito da criação de um novo Conselho Estadual de Turismo. Silêncio, por favor. Nós temos com isso a realização também, nessa reunião da Comissão de Turismo, a respeito de dados do comportamento do turismo em Santa Catarina na atual temporada, que foi encerrada agora no último dia 20, quando terminou o verão. Houve um aumento de 71% no número de turistas internacionais, muito em função de voos internacionais vindo principalmente do Chile, da Argentina, e o voo da TAP, que foi recentemente instaurado, que vem de Portugal, vem da Europa. A gente acompanhou, né, recentemente a criação de novos voos aqui ligando Santa Catarina com várias partes aqui do mundo. A gente também acompanhou essa reunião da Comissão de Turismo, conversamos com a secretária de Estado de Turismo, Catiane Seife, e também com o deputado Carlos Humberto, que é o presidente da comissão, e eles falaram um pouquinho mais sobre essa questão da retomada dos trabalhos desse Conselho Estadual de Turismo. Acompanhe. Nós agora vamos mandar do Executivo para cá a formulação de um novo
Conselho do Turismo. É uma lei de 2008, que hoje está totalmente obsoleta, não comporta o tamanho de regiões turísticas que nós temos. Então, nós já fizemos todo um estudo para que possa ser uma coisa mais enxuta, mais adequada à nossa realidade. E nós vamos, agora vai vir da Casa Civil para cá, para apreciação dos deputados. Nós queremos contemplar e estabelecer para que todos tenham voz no Conselho, né? Hoje nós temos 15 regiões turísticas no estado e na lei original só contemplam 10. Então hoje o Conselho está parado e é uma determinação legal. Então nós temos que ter todas as cadeiras contempladas pelas regiões turísticas para que elas possam também opinar e contribuir para o desenvolvimento do turismo no estado. São distorções como essas que precisam ser corrigidas, que já eram do conhecimento do Parlamento catarinense e da nossa comissão e que têm de nossa parte toda a disposição para que, respeitando os prazos legislativos, no menor tempo possível, depois de aportar na Assembleia Legislativa, seja aprovado. E também tivemos reunião da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa. Os deputados membros da comissão aprovaram uma proposta que cria aqui em Santa Catarina o Prêmio Meninas Olímpicas para homenagear estudantes que tiveram destaque em Olimpíadas Científicas aqui no estado. A deputada Luciane Carminati, que é a presidente da comissão, conversou com a nossa reportagem sobre esse assunto. Acompanhe. Esse prêmio é fundamental porque ele representa um estímulo às meninas, mulheres olímpicas. Nós temos uma ideia, às vezes, que as mulheres não gostam de competições, tem as Olimpíadas da Matemática, e normalmente a gente acredita que são só os meninos que gostam desse desafio, e não é verdade. As meninas têm cada vez mais participado, por diversas vezes as meninas têm sido a grande maioria nas competições, e nós queremos fazer esse registro enquanto Parlamento catarinense, demonstrando que as mulheres, as meninas também gostam das ciências exatas, gostam das humanas, das exatas, linguagens, assim por diante. Mas que isso não está feito ao seu gênero, está muito mais pelas oportunidades. Então, a medalha vem para destacar e também fazer com que se abra esse olhar perante a sociedade. E a Comissão de Finanças e Tributação também esteve reunida também com a análise e a aprovação de alguns projetos de lei. E um desses projetos aprovado prevê que estudantes que participarem de competições esportivas oficiais aqui no estado possam ter o abono das faltas durante os estudos. É isso, né, Marcelo? Porque a gente tem muitos atletas que disputam as competições oficiais que são realizadas aqui em Santa Catarina, que são estudantes que ou frequentam mesmo o ensino médio ou até o ensino superior. E são obrigados a faltar à aula para poder participar das competições. O objetivo desse projeto do deputado Mário Mota, que recebeu algumas emendas, mas segue em tramitação, é justamente abonar essas faltas. Nada mais justo, né? Porque a educação e o esporte estão ali intimamente ligados, são coisas que se complementam. Isso, a gente conversou com o deputado Mário Mota, como o Marcelo falou, é o autor desse projeto. Ele falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Projeto que assegura abono de faltas e compensação do conteúdo escolar para estudantes da educação básica e superior da rede pública estadual de ensino em Santa Catarina, desde que convocados para participarem de competições esportivas oficiais, acabou tendo uma abrangência que me agradou profundamente. Não só competições nacionais, internacionais, de confederações oficiais, incluindo a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, como por uma sugestão do deputado Gessé Lopes, acrescendo uma subemenda à emenda substitutiva do deputado Fabiano da Luz, ainda abrange as competições interescolares, que são os jogos escolares, as Olimpíadas, garantindo aos estudantes convocados oficialmente que eles tenham abono das faltas durante o período da competição e também a recuperação do conteúdo programático que porventura tenham perdido. Lembrando que hoje, quarta-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, sempre com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você acompanha mais informações sobre o Parlamento Catarinense nas nossas redes sociais, @Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.